CPI, que apura as causas da crise hídrica, pediu ao governo do estado para aprofundar um estudo feito pela UERJ que prevê o aumento na produção de água para os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O plano da Secretaria Estadual do Ambiente é construir uma barragem no rio Guapiaçu, que fica em Cachoeira de Macacu. Essa seria a solução para o déficit de 2.000 litros de água por segundo em algumas cidades da região metropolitana. As obras estão orçadas em 200 milhões de reais. Segundo isso, exatamente. É como o deputado presidente da Assembleia, Luiz Paulo, falou, ele tem razão. Nós já temos momentos, no período, principalmente no período agora, no período seco, que vai julho, agosto, setembro, já se confronta, a sociedade se confronta com esse déficit em torno de 2.000 litros por segundo, e o que se pretende, que aí cabe ao poder público, trazer alternativas para suprir esse déficit. Não só o déficit de abastecimento humano, mas esse déficit ele prolifera pelo abastecimento dos animais que tem na bacia, a dessedentação para as indústrias, para a produção. Bom, então o que se faz? Se apresenta alternativas para como se conseguir água para atender o atual déficit e o crescimento futuro. Normalmente isso vai por mais 20, 25 anos para frente. E é isso que se fez. O governo do estado há muito tempo pegou estudos anteriores, atualizou estudos anteriores da SEDAI, de empresas que fizeram o plano diretor de recursos da bacia contribuinte à Baía de Guanabara, de universidades, e consolidou isso e trouxe para a atualidade. E estudou várias alternativas e concluiu que a melhor alternativa para atender isso é um barramento no rio Guapiaçu, que também já era proposto alguns anos atrás. Sobre o projeto alternativo que foi apresentado pelo professor da UERJ, Adacto, esse pedido da CPI de aprofundamento desse estudo, o que o senhor acha disso? Olha, o professor Adacto, aliás, eu tive o prazer de trabalhar com ele, com o pai dele, anos, Teófilo Otônio, um profissional de alta capacidade, e com o orientador do Adacto, professor Sinamon, também trabalhei com ele anos. São duas pessoas fantásticas. Mas o Adacto traz como se fosse não de má fé, não, mas ele traz com muita ênfase, aí sim, de boa fé, mas com uma visão equivocada do que pode ser feito. É claro que tudo isso já se estudou, está implícito em qualquer estudo, mas sempre, veja bem, qualquer estudo de engenharia sempre se pode aprofundar. Vou lhe dar um exemplo para todos entenderem. Então você vai fazer uma estrada, você faz uma sondagem na estrada a cada 100 metros. Vou fazer 100 km de estrada, faz uma sondagem para ver a cada 100 metros. Ora, eu sempre posso fazer uma sondagem a cada 10 metros, a cada 5 metros, eu sempre posso aprofundar o estudo. Mas chega um momento que você tem um perfeito domínio das variáveis que envolvem nisso. E me parece que a proposta para soluções muito pontuais talvez seja factível, mas para o atendimento a essa situação, não, muito menos imediata, porque nós somos sempre muito favoráveis e temos dentro da Secretaria um projeto de produtor de água, que é justamente remunerar o agricultor, para que a gente possa fazer o plantio ou restabelecer uma vegetação nativa naquele terreno dele e pagar por isso. Nós estamos de pagamento por serviço ambiental. Agora, isso não se faz numa dimensão dessa natureza. E mesmo assim, que a gente fosse aos poucos fazendo, nós vamos demorar mais de dezenas de anos, 10, 15, 20 anos. E também é importante se saber que a árvore, graças a Deus, é um ser vivo. E ela precisa de água para crescer, ela também consome água. Então nós temos que colocar tudo isso, trazendo os especialistas, e nós trouxemos e estudamos isso. O plantio é sempre muito importante e ele tem que caminhar sempre em conjunto, mas com intervenções estruturais como essa que nós estamos propondo. Não isolada, mas em conjunto com intervenções como essa que nós estamos falando. E a esse nós estamos sempre abertos a outros estudos ou aprofundamento dos estudos. Mas essa proposta isolada certamente não atende. Secretário, qual é o custo do projeto do governo? Olha, o que está orçado está em torno de 200 milhões. A implantação. E quando começaria a implantação?
Veja bem, não foi nem entregue o estudo de impacto ambiental. Ainda está em elaboração. E está se terminando o detalhamento. Portanto, vai se continuar estudando e como o secretário André Correia falou, não se vai colocar nenhum saco de cimento, ou seja, nenhum concreto, sem antes se concluir o estudo e a que forma que a população que vai ser afetada foi tratada. Ou seja, primeiro tratar toda a população que será diretamente afetada, para depois se começar qualquer obra. E aí isso continua. E certamente de pé essa intervenção dele. Mas os produtores rurais da região são contra a construção da barragem. Dizem que uma área de 2.000 hectares de cultivo vai ser alagada e que 3.000 postos de trabalho direto vão ser perdidos. Durante uma audiência pública da CPI da crise hídrica, o professor Adacto Ottoni, especialista em engenharia sanitária e recursos hídricos na UERJ, defendeu intervenções alternativas. Ele disse que a água oferecida pela barragem vai ser de qualidade inferior. A barragem vai gerar impactos negativos preocupantes, como retenção de sedimentos, vai piorar a qualidade da água com a produção de algas, né? Vai afetar a biodiversidade do rio. A ideia que eu tenho proposto aqui é você investir numa obra com sustentabilidade ambiental, que recupere a bacia hidrográfica e acumule água no reservatório da natureza, que é a água subterrânea. Então você vai controlar a erosão do solo, vai revegetar, vai fazer recarga da chuva no lençol freático, e isso vai ajudar a amortecer as enchentes na época de chuva que a região sofre com enchente, e na época de estiagem vai aumentar a vazão mínima do rio. E com a solução que nós estamos propondo, você não vai precisar fazer nenhuma captação adicional. Nós queremos uma solução. Agora, a que seja melhor, do seu ponto de vista socioeconômico e ambiental. E para isso, é necessário que o projeto liderado pelo Dr. Adacto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seja desenvolvido. Porque não dá para você cotejar um projeto final de engenharia de uma barragem com um conjunto de ideias. Você tem que ter as duas coisas no mesmo nível, para que a decisão seja tomada de a forma mais equilibrada possível. Esse é o nosso desejo. Por isso que nós estamos insistindo que a Secretaria do Ambiente faça um contato rápido com a UERJ, para que a UERJ desenvolva esses trabalhos sob a supervisão do Dr. Adacto. Os deputados da CPI, que apura as causas e consequências do consumo de crack, receberam a subsecretária de Atenção à Saúde, Mônica Martins Almeida. Ela apresentou os projetos implantados pela secretaria para acolher e tratar usuários de drogas. Segundo a subsecretária, é importante desenvolver uma rede de atenção psicossocial nos municípios, para que os dependentes de droga possam receber os cuidados e ter o acompanhamento necessário perto do local onde moram. Dessa forma, seria evitado o deslocamento até uma central e o usuário poderia ter o apoio da família durante todo o processo. Tivemos a oportunidade aqui hoje na CPI de poder fazer uma apresentação para os deputados e para as pessoas que estavam assistindo da política estadual de atenção à saúde mental, que inclui a atenção aos usuários de álcool, crack e outras drogas, que se espelha na política nacional. O trabalho da Secretaria é de fortalecer os municípios, o Estado. Nós apresentamos aqui hoje, tivemos a oportunidade de apresentar a nossa rede, a rede que é composta pelos municípios e seus dispositivos, e a nossa expectativa é que ela se amplie e possa cada vez mais, então, chegar às populações mais vulneráveis, aquelas que precisam. O presidente da CPI, deputado Márcio Pacheco, disse que para o êxito do combate ao consumo do crack é preciso encontrar um modelo comum de trabalho. Hoje, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Prevenção à Dependência Química divergem em relação aos mecanismos usados para enfrentar o problema. A Secretaria de Saúde tradicionalmente defende a questão do não asilamento, do não abrigamento e da inserção familiar desses usuários em recuperação. O que é um modelo que o SUS defende, um modelo que o governo federal defende e que é a implantação da política de redução de danos. A Secretaria de Prevenção adota um modelo que particularmente eu entendo como
como um dos modelos que funciona, que é o apoio à sociedade civil, o apoio ao terceiro setor, pelo princípio da subsidiariedade, que é o apoio às comunidades terapêuticas, que vem fazendo um trabalho de reabilitação desse público há muitos anos, tão importante quanto as ações da Secretaria de Saúde. Só que quando a Secretaria de Saúde não apoia esse tipo de trabalho que é realizado pela comunidade terapêutica, certamente na ponta vai ter um problema de falta de atendimento pleno a esse usuário, o que é um perigo para o Estado. Então, se não há uma política pública definida no que diz respeito à saúde e à política de prevenção e de combate junto às comunidades terapêuticas, me preocupa. Nós ainda vamos ouvir o subsecretário do município do Rio de Janeiro, que tem enfrentado uma política muito importante, que é o Rodrigo Abel, e depois dele alguns educadores e cientistas experimentados nessa área, coletando mais informações. Ao final disso, nós vamos dar um enfrentamento a essas questões divergentes e aí sim apresentar o relatório final. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Marco Capucci, anunciou durante a audiência da CPI da Petrobras a expectativa de serem inauguradas as unidades de processamento de gás natural no Comperj, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio, em outubro de 2017. A CPI da Alerj, criada para investigar as possíveis perdas econômicas, financeiras e sociais sofridas pelo Estado do Rio nos últimos 10 anos em decorrência da gestão precária da Petrobras, discutiu as ações que estão sendo realizadas pelo Estado para a retomada das obras do Comperj. O secretário de Desenvolvimento do Estado falou da importância da construção das unidades que irão tratar o gás do pré-sal antes do combustível ser injetado na malha de gasodutos e dos benefícios fiscais oferecidos à empresa para investimentos no complexo. Estamos trabalhando muito profundamente junto à Petrobras, junto às empresas que podem investir, tanto na retomada da construção da refinaria lá, quanto na retomada da questão de um polo petroquímico. Então, acho que o Estado está cumprindo a sua missão. O polo já tem um projeto feito, que é a questão da UPGN, da Unidade de Gás Natural. Ela gera matéria-prima importante para o polo petroquímico. E a importância também que você gera centrais de utilidades que podem facilitar a implantação do primeiro trem de refino. E eu sou um cara que a médio prazo eu confio muito que esses planos vão seguir. Por isso que a gente até estendeu a questão dos benefícios. O que deve ser entendido, que se colocou claramente, os benefícios que a gente dá na questão de ICMS de equipamentos para ser colocado no Estado, são benefícios que, se o Estado não tivesse dado, ele teria zero. O relator da CPI, deputado Luiz Paulo, ressaltou a necessidade de ser realizada uma mobilização no Congresso Nacional para que o Estado do Rio possa superar a crise da Petrobras e dê prosseguimento às obras do Comperj. O Estado precisa se articular com a Petrobras e precisa, através do governador, pressionar a presidente da República, porque o Estado do Rio de Janeiro é a unidade da federação que está sendo mais prejudicado pela crise da Petrobras. Tanto é que o Comperj, um complexo petroquímico, que a essa altura do campeonato já devia estar com a refinaria funcionando, só tem previsão para beneficiar o gás natural e inaugurar isso em outubro de 2017, enquanto a refinaria depende de ter um parceiro, não tem nenhuma programação de data de se reiniciar os trabalhos. Tem muitas coisas a serem revistas, no meu entendimento, na lei da partilha, que prejudica profundamente o Estado. Por exemplo, a outorga da área de Libra, onde a União ganhou 15 bilhões de reais, o Estado não viu R$1. O presidente da CPI, deputado Edson Albertassi, acredita que a área de refino petroquímico do Comperj ficará pronta com as parcerias que poderão ser realizadas pelo Estado. Apesar de no balanço que foi publicado pela Petrobras, não constar ali a questão petroquímica, o refino petroquímico, apenas a questão do gás natural, a gente crê que essa perspectiva de buscar um parceiro internacional para o investimento no Comperj seja viável.
Até porque o Brasil ele é muito mais forte do que a política, muito mais forte do que o que está acontecendo hoje. Eu acredito pessoalmente que isso possa acontecer. Eu tenho assim, esperança de que dias melhores virão para que as coisas que aconteceram no passado sejam coisas do passado e que os responsáveis paguem por isso, e para isso existe uma CPI na Câmara Federal e também ações importantes na Justiça do nosso país. E a gente tem, de fato, a chance aí de ter o nosso complexo petroquímico de Itaboraí inaugurado em 2017 com gás e em seguida no refino petroquímico. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.